Fábio, seja muito Oi. bem-vindo. Hoje, doutorando em História pela PUC, correto? Isso. Né? E aí, a gente estava conversando há pouco tempo, devido à Covid, teve a sua mudança para Porto Alegre interrompida, mas tudo dará certo, acreditamos. Fábio, Oi. tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Podemos Tudo começar? bem, tudo certo, vamos lá. Vamos lá, então. Fábio, por que, então, escolheste estudar História, essa disciplina hoje tão bombardeada pelas instituições governamentais? O que te fez querer estudar História? Conta um pouco como isso te envolveu e como foi o teu início nessa trajetória. Bom, na verdade, eu nunca pensei em estudar história, né? Quando a gente está no ensino médio, assim, no meu caso, a história é a disciplina aquela que eu considerava fácil, né? Faz aquela decoreba de sempre, aplica nas provas e só, né? E eu acabei tendo realmente vontade de estudar história num cursinho pré-vestibular, né? A gente sempre tem alguém que inspira a gente. Eu tive uma professora muito boa, né? E eu acabei pensando, não, história eu acho que é uma boa área, né? Se é algo que tu gosta, né? Financeiramente não é tão bom, mas se desperta essa paixão pela história, né? Tu acaba entrando. E no ano de 2012 eu entrei aqui na UFPEL, em História de Licenciatura. E no começo eu pensava, vou estudar, o que eu quero pesquisar? Quero pesquisar medieval, armaduras medievais, castelos, Império Romano, e tudo que a gente pensa, né? E depois a gente vai estudar, depois Vikings, né? E depois a gente vai ver realmente e quebra a cara, né? E vê que não é como esse imaginário popular, né? Sim. Vende pra gente. E aí, durante o curso, eu participei, em 2013 já, eu participei de alguns ciclos do LIPEM, em que falavam sobre quadrinhos, né? Uhum. Ministrados também, o Aristeu começou, depois foi o Felipe, que também já fez a fala aqui com vocês. Uhum. E aí eu pensei, será que quadrinho é bem visto na academia, né? Isso é a discussão que tu teve com o Marcos, né, na semana passada, né? Eu tinha aquele preconceito, sempre gostei de quadrinhos, mas eu pensei, será que é bem visto, né? Uhum. E aí, no último semestre já do curso, nisso eu já conversei com a professora Caroline Bauer, e ela topou me orientar numa ideia que eu tive de analisar o discurso do Francisco Franco no período antes da Guerra Civil Espanhola. Uhum. Então eu fiquei com essa ideia de análise de discurso, e já tinha bastante leitura, e bom, vou seguir nessa área, né? Então o meu TCC foi justamente sobre o discurso franquista pré-Guerra Civil Espanhola. Mas no último semestre teve aquela disciplina de História das Histórias em Quadrinhos, que Sim, o Aristeu ministrou, tu e o Marco, né? isso mesmo. E eu pensei, é isso que eu quero, né? Na verdade, mas bom, já tinha muita leitura, já tinha começado as escritas, né? E aí eu pensei, bom, vamos talvez no mestrado, né? Então, e daí eu conheci o Gustavo também, né? Que trabalhava já com super-heróis, porque Uhum. o Aristeu trabalha com o Ângelo Agostini, né? Que tem Uhum. toda aquela a parte histórica, assim. E o Felipe trabalhava com V de Vingança, a Carolina trabalhava com Persépolis. Então eram graphic novels, né? Eram críticas a determinados períodos, mesmo o V de Vingança, né? Que não é um período histórico, mas ele reflete, né? Como uma distopia reflete os problemas da época, né? Thatcherismo, etc. E daí eu conheci o Gustavo, que trabalhava com super-heróis. E eu pensei, dá para fazer também com isso, né? E eu fui perdendo esse preconceito, né? Que eu tinha, de certa forma, É um desde receito natural, né? quadrinhos. Exatamente. Você é bem aceito na academia para trabalhar isso, sabe? Até porque, né, bom, né, isso vem sendo um assunto que a gente recorre constantemente aqui, acredito ter presente praticamente em todas as falas, né, as áreas mais tradicionais têm uma resistência
né, em tratar de objetos de pesquisa não convencionais, né? Muitas vezes não é nem por uma má intenção ou por uma vetação de, não, isso aqui não se fala, como se fosse algo determinado, né? Mas por um próprio receio de orientadores, possíveis orientadores ou pesquisadores da área, dizer assim, será que isso não vai acabar prejudicando o próprio PPG? Ou esse trabalho não é legal, vai acabar sendo mal falado, que aí se fica na zona de conforto, né? Por sorte, temos aí, né, alguns professores ali no departamento de História, como o Aristeu, né, que investem nisso e apostam, né, em colegas aí, você, eu, o Gustavo, o Marco, né, e aí já estamos fazendo uma certa história, né, dentro do departamento de História. Exatamente. Né? Mas isso é clássico. E como é que foi essa passagem para o mestrado? Né? Então, tu chegaste ali ainda trabalhando né, fazendo trabalho de historiografia clássica, né? Pegando Sim. ali um discurso, né? Num período pré-franco. É isso, né? Isso, pré-ditadura franquista. Isso. Pré-ditadura franquista, né? Ali fez essa análise e, de alguma forma, me parece, né, conhecendo teu trabalho de mestrado, né, que eu tive acesso a ele, a tua obra de mestrado, eu não vi o teu TCC. Sim. Né, mas essa análise do discurso ainda está presente em ti, né? Porque quando tu vais para o mestrado com uma proposta já de trabalhar charges, né, e vais abordar um período da história, aí já a história da política brasileira, tu vais olhar essas charges e como elas têm uma relação com o discurso apresentado pelo teu objeto de pesquisa, que aí eu vou deixar tu falar. Né? Como é que foi essa transição e como é que foi a aceitação do próprio departamento e do Aristeu aí, né? Pode falar que o Aristeu não vai interferir, viu? Tá no mudo. Tá mudo. O Aristeu, ele foi banca do meu TCC. E aí eu aproveitei para já começar a conversar com ele sobre o que eu pretendia pesquisar. Eu, a princípio, eu encontrava os discursos do Franco online. Tem uma Fundação Nacional Francisco Franco, que ela é bem duvidosa, né, no sentido ideológico da coisa. Mas, enfim, utilizei, né, como fonte, e nela tinha algumas fotos de pertences do Franco. Sim. E pertences pessoais, e dentro deles eu encontrei algumas charges políticas que retratavam o Franco. Inclusive, nem zoando da cara dele, né? Tem uma que eu me lembro muito bem, que é a cartinha do truco, esse truco espanhol, né, que a gente utiliza aqui também, que é bem desenhado, né? Era a rainha de copas com a cara dele. E eu pensei, nossa, então, de alguma forma ele até gostava disso, né? Ele se sentia até homenageado, talvez, por essas charges por estar no acervo dele, né? E divulgado. E nesse meio tempo, eu pensando no que eu vou pesquisar, né, na minha dissertação, já tentando ir pro ramo da imagem e sair um pouco da análise do discurso, eu acabei vendo uma entrevista do Angeli, onde ele contava numa festa em que ele encontrou o Sarney. E tem sempre a famosa uma rixa entre o Angeli e o Sarney, porque o Sarney, no período da década de 70, eu acho até metade de 90, ele tinha uma coluna na Folha de São Paulo. E o Angeli conta que ele tinha acesso a essa coluna antes dele fazer a charge do dia. E ele fazia a charge justamente zoando o Sarney. Ele já lia o que ele tinha escrevido e fazia algo contrário. E nesse encontro com eles, o Sarney, alguém apresenta, né, os dois. Esse aqui é o Angeli, ele é chargista da Folha de São Paulo, e ele publica bem perto da tua coluna, né, que tu escreve todo dia. E o Sarney disse, eu conheço ele, eu gosto muito, sou muito fã do teu trabalho, não sei o quê. E o Angeli, isso ficou muito triste, né, porque
ele sentiu que o trabalho dele não estava alcançando, né, o que ele queria. Então, ele disse que até que fez terapia para conseguir superar isso, né, porque estava fazendo alguma coisa errada. Então, eu fiquei pensando justamente nessa ideia de charge e autoritarismo, né? O que tem dentro disso? Então, eu acabei entrando para o ramo de charges políticas no período da ditadura militar. Mas, dentro desse ramo, é muito estudado a imprensa alternativa, né? Porque a gente tem toda essa ideia que a imprensa alternativa atacou muito mais a ditadura militar, né? Por ser mais... por ter mais liberdade, né? Não ser presa dentro de um grande conglomerado de coisas que impeçam o artista de fazer suas críticas, né? E daí pesquisei, vi muitas pesquisas sobre o Pasquim, sobre o jornal Movimento, que também tinha suas charges, né? E até uma coisa que eu sempre lembro é a charge do Jaguar, onde ele pega a imagem do Grito da Independência do Pedro Américo, né? Que é aquela imagem clássica. Sim. E ele faz uma colagem, ele faz um balão na boca do Dom Pedro e escreve: "Eu quero Mocotó". E eu sempre dou muita risada quando eu vejo essas charges. Eu não fiz um slide para apresentar para vocês, senão eu traria elas, né? Mas eu acho incrível, porque ela é crítica em vários momentos, né? Tu vai estudar imagem e vai estudar história, tu percebe que ela é crítica não só à imagem que é retratada do Dom Pedro, ela mostra uma música, né? Que esse Eu Quero Mocotó era uma música do período, né? Que estava bombando. Então ele ainda situa onde está, né? Onde foi publicada essa crítica e as dimensões do quadro do Pedro Américo, que são gigantescas. Ele reduz a um quadrinho no cantinho da página, né? E eu achei genial isso aí. Mas como já tinham muitas pesquisas, eu comecei a pensar em fazer o trabalho contrário, na verdade. Então, o que eu fiz? Eu não vou trabalhar a imprensa alternativa, vou trabalhar com a grande imprensa, com jornais que apoiaram o golpe militar de 64, e não vou pegar os anos de chumbo, né? Que é normalmente que o pessoal pesquisa, né? Que tem mais essa repressão mais forte, né? Que é o governo Médici. Ali, inclusive, essa charge do Eu Quero Mocotó é do governo Médici, e acabou prendendo grande parte do pessoal da equipe do Pasquim, né? Então, o Pasquim, nas próximas edições, acabava publicando a gripe do Pasquim. Que nossos colunistas, nossos chargistas estão com uma gripe muito forte. Então, nessas edições não teremos a contribuição deles, né? Mas trouxemos outros nomes para substituir. Então, eu resolvi sair dessa parte e ir justamente para a grande imprensa, charges na grande imprensa que apoiaram o golpe 64, e já utilizar o recorte na redemocratização, né? No último governo militar. Então, eu peguei o número a data de 79 a 85, onde a gente tem já não tem mais o AI-5, já se pensa num presidente civil, né? Não era, por mais que várias cúpulas do governo não quisessem um presidente civil, já se pensava nisso. Então, eu comecei a pensar na charge, como a charge, no final desse período, criticava o regime, já que o governo, no início, apoiava, né? Então, a gente tem charges que apoiam o governo na década de 60 ali. Então, não é sempre que a charge é contestar, né, o governo, mas também tem a charge de apoio. Isso eu vejo agora na minha tese. Mas, nesse último período, a gente tem justamente uma crítica muito grande ao regime daí eu começo a pegar entrevistas do Ziraldo, né? Onde ele que trabalhou tanto no Pasquim quanto no Jornal do Brasil, e aí ele disse que não sentia a censura como sentia no Pasquim, porque no Pasquim ele precisava responder por ele mesmo, né? Levavam ele e falavam: e essa charge que tu fez? E já no Jornal do Brasil ele publicava o que ele queria. Se tinha algum problema de censura, era resolvido nas altas cúpulas do jornal, da parte editorial, e ele acabava nem sabendo, né, o que acontecia. Então, ele sentia menos censura no jornal de grande imprensa, né? E isso eu achei curioso também para
para minha pesquisa, né? Na dissertação, principalmente. Não, perfeito, perfeito. E, cara, agora, até na tua fala, a gente está falando com uma certa naturalidade aqui sobre a questão da charge e tudo mais, né? E a charge, vídeo exemplo do Aristeu, né? Que pesquisa a charge lá na época do Brasil Império, né? Ela tem uma longa trajetória histórica, né? Como parte da cultura brasileira, né? Diante disso tudo, vou te fazer uma pergunta aqui, que acredito que seja o teu carro-chefe sempre quando tu está diante de um grupo leigo aqui, né? Que talvez não seja o caso, mas é legal a gente ressaltar. O que é uma charge? O que faz uma charge ser diferente de uma história em quadrinho, de uma tirinha e etc.? O que é uma charge? E se tu puder já avançar, assim, quais são as características que definem ou que identificam uma charge brasileira, né? Não sei se tu tens essa pesquisa, mas acredito que sim. Dá uma esclarecida para nós aí, por favor. A ideia de charge, né? A própria palavra já diz que é charge de carregar, né? Então, tu pega alguns traços do personagem que seria o seu alvo, né? E faz a caricatura, tu carrega ele. E charge também tem não sei se agora eu perco a ideia da origem da palavra, né? Mas também vem do francês da ideia de atacar, né? De uma ação vigorosa contra alguém. Sim. Então, a charge sempre tem essa ideia de ter um alvo, ter uma crítica. A tirinha já não precisa necessariamente, né? Uma tirinha em quadrinho, uma história em quadrinho não precisa ter essa crítica. A charge já mostra, já é direta, né, nesse assunto, né? Ela já tem um alvo, é um alvo que precisa ser conhecido da população. Então, a charge, eu pesquiso charge da década de 60, que eu olho a caricatura de alguém, eu não conheço, não sei quem é, vou ter que pesquisar, né? Perfeito. Mas no período, a pessoa conhecia na hora, né? Então, é aquela linguagem de fácil acesso. Tu olha e tu entende facilmente a piada, não precisa nem ler os balões. Às vezes tu olha a caricatura do alvo dessa charge e já dá risada, né? Sim. E a gente tem muitas mudanças. Como eu pesquiso 20 anos, né? A gente tem da década de 60 a 80 a mudança, né, de gerações de chargistas. Então, na década de 60, a gente tem aquela imagem, tem a imagem da charge, e logo abaixo tem uma linha com o diálogo do personagem, né? Ou a situação que está sendo representada ali. E ela nem tinha as margens, né, da charge, ela era simplesmente publicada no jornal, assim, sem um espaço necessariamente reservado para ela, né? Ela podia estar em qualquer cantinho de qualquer página, assim, desde que sejam as páginas iniciais. E com o passar do tempo, tu vai vendo que ela vai se destacando, né? E vai incorporando outros elementos da história em quadrinho, da tirinha, né? Então a gente tem uma primeira geração que aí entra o Ziraldo. Bom, o Ziraldo é um caso à parte, depois eu falo dele. Mas a gente tem também o Lan, tem o Cláudios, né? Que faziam o traço bem, uma caricatura bem parecida com a Estrangeira, né? Um traço bem parecido com o Estrangeiro, assim, simples, aquele traço da linha branca, né? A linha simples. E com o passar do tempo, né? Já na década de 70, a gente começa a ter uma nova geração que já cresceu, ou pelo menos teve uma primeira infância já dentro da ditadura militar. Então, a gente tem a Angeli, Glauco, a Laerte, que eles começam, o Luiz G também, que é incrível, eles começam a incorporar muito das histórias em quadrinhos, né? Que o chargista no Brasil, ele é difícil trabalhar só com charge, né? Pelo menos naquele período era bem difícil. Então eles jogavam para todos os lados. Mas a Laerte e o Angeli são quadrinistas incríveis, assim. Eles podem fazer, né? Tem essa no banner aqui de baixo, essa charge que tu escolheste da Laerte. Isso. E é simples, né? Mas tu vai ver a capacidade que ela tem de fazer um quadro, né? De fazer uma paisagem, assim. A ideia de usar o nanquim, o preto e o branco é incrível, né? Então eles
são chargistas e são quadrinistas ao mesmo tempo. Então, essas duas linguagens acabam se juntando, né, muitas vezes. O Angeli, por exemplo, começa a botar vários quadros no quadro destinado à charge, né? Então, essa charge acaba virando praticamente uma tirinha. Mas ela é uma charge por quê? Porque ela está destinada só àquele momento. Então, ela tem aquela crítica, ela fecha naquela crítica, e assim eu considero ela uma charge política. Por Sim. ela ter esse intuito, né, de atacar esse determinado momento, não só político, né, mas também de casos sociais, né. Esse objetivo de fazer uma ação momentânea, imediata e contextualizada. Né? Se você não está inserido naquele contexto, você corre o risco de não compreender, né, a charge. E é como tu bem colocaste ali, né? Passou uma década, a outra geração talvez olhe e veja assim, não compreendo, não entendo o que está se dialogando aqui, sobre o que está se falando. Aí tu tem que fazer um estudo do contexto para ver por que aquela charge trata desse assunto, ou tem aqui, como a Laerte coloca aqui, alguém vestido de militar dizendo para as pessoas que elas vivem numa democracia, né, pedindo para elas repetirem, né, como num ato de hipnose. Né, você precisa ter um pré-conhecimento do que está acontecendo. E isso Até essa charge aí, eu acredito que ela não é da época da ditadura militar, ela é de 2000 para cá, eu acho. Mas ela é muito pertinente até os dias de hoje. Exato. Então, ele é um poder de síntese incrível que eles têm para essas charges, que muitas ficam atemporais, né? Sim. E ele tem esse poder, né, de dar de causar um impacto, né? De um impacto, seja qual for, né? Como tu bem também colocaste, nem sempre a charge pode ser em oposição a uma instituição de poder, né? No caso aqui, estamos nos direcionando para falar de política, né? Mas nós sabemos, a charge pode criticar, né, qualquer instituição, assim como também corroborar com discursos prontos. Sim, né? exatamente. E quem está antenado no assunto e gosta, né, consegue ver aí muitas mídias divulgando, inclusive, charges a favor de muitas instituições, inclusive a instituição política atual. Né? E a charge, ela serve para tudo, ela é neutra, né, no final das contas. Ela é neutra no sentido do seu objetivo, depende de quem desenha, depende de quem faz. E do veículo que produz. Eu acho que acabei não respondendo para ti o que eu vejo de charge brasileira e charge, não sei, estrangeira, assim, mas eu acredito que a linguagem da charge brasileira, ela contorna o objetivo principal, ela dá uma floreada, assim, ela não vai diretamente ao assunto. Ela sempre faz uma gracinha, ela sempre, é o que a Laerte diz, né, deixa um pouco para o leitor, né, Sim. que o leitor faça a interpretação final, né, dela. E já as charges francesas são direto ao assunto, né? Vai direto ao ponto. Eu ia até comentar isso, né? Na verdade, eu ia te pedir para falar do Brasil, né? Mas é engraçado, porque quando a gente vê as charges francesas, elas são tão objetivas que elas chegam a ser radicais, às vezes. Assim, exatamente. Né? Elas estão direto ao ponto. A brasileira parece que tem essa coisa... Eu vou falar uma coisa muito preconceituosa, mas eu sou brasileiro, então eu vou falar do Brasil mesmo. Né? Mas ela parece que tem essa coisa meio de gingado brasileiro, desse fala, no discurso tem muita coisa escondida, existe uma malícia ali, e a charge me passa muito isso. Sempre quando eu vejo, principalmente de chargistas que já têm uma certa tradição, sabem jogar muito bem com isso, né? Tchê, agora, assim, encaminhando mais para a política e entrando nessa questão de comicidade, né? A charge brasileira, ela, aproveitando que tu já comentaste sobre isso, ela tem esse ar mais cômico, e isso parece ser uma
uma característica muito forte ou muito presente nas charges brasileiras. Mesmo aquelas que tratam de assuntos que são densos ou assuntos que naturalmente ou normalmente abordados por outros meios, né, nos deixariam talvez com um embrulho no estômago, um nó na garganta, um mal-estar. A charge sutilmente dá um tom de piada, como se a gente estivesse reproduzindo aquele dito popular lá do rir da própria desgraça, né? Rir para não chorar. Né? Rir para não chorar. Como é que tu vê essa comicidade, né, aproveitando que está no título da apresentação, né, a comicidade da charge brasileira em se tratando de temas densos como a política? E aí já peço para tu te encaminhares bem para a questão da política e da tua pesquisa mesmo, assim. Uhum. Então, sobre charges e comicidade, eu sempre bato na tecla que eu estou pesquisando comicidade, né? Porque tem charges que não são necessariamente engraçados. A gente tem o exemplo do Latuf, né? Que dificilmente tu vai rir de alguma caricatura que ele faça ou alguma charge que ele faça. Então eu acabo pesquisando o clássico, que é o Henry Bergson, né? Que fala justamente dessa ideia do riso, que tu pode rir de algo catastrófico, desde que tu tenha os mecanismos possíveis para que tu consiga chegar nesse riso, né? Então ele fala justamente que o riso é tu perder a tua sensibilidade, né? O riso tem muito a ver com a indiferença e com a ausência de emoção. Essa emoção, a gente fala, eu tô rindo, né? Uma das emoções minhas é a alegria, mas na verdade o riso é justamente contra a emoção, né? Tu precisa perder um pouco da empatia para tu conseguir rir de alguma coisa. Ele fala somente, se alguém foi correr e não foi ágil o suficiente, caiu, e aí tu, antes de ter pena da pessoa, tu dá uma risadinha, né? Ou tu acha engraçado. E é justamente essa ideia que ele vende, né? Que tu precisa perder um pouco da tua empatia para conseguir rir de algumas coisas. E isso eu trabalho bastante no período da ditadura militar, porque tem charges onde aparecem pessoas sendo torturadas, agredidos na rua, né? E muitas vezes altas cúpulas são representadas tramando contra o povo, e isso não tem graça nenhuma, na verdade, né? Então tu acaba quando tu vê a charge política que é voltada à comicidade, tu tenta deixar de lado essa parte emocional, né? E tentar entrar na piada, né? Tentar entender o que o chargista quis dizer. Tem uma frase do Arthur Koestler, que ele fala que os ditadores têm mais o riso que as bombas. Então, justamente, a ideia do poder da risada, né? O poder da comicidade, né? Sobre essas autoridades. Que a autoridade é justamente contra essa ideia do riso. Então, a gente pega a Idade Média, né? A gente tem a igreja como a maior instituição de autoridade, por exemplo. Sim. Nela, o riso é condenável. Tu não vê imagens sacras dando risada. Tu não vê uma imagem de Jesus dando risada. Mas tem um personagem que aparece nas pinturas sacras dando risada, que é o demônio. Então, a risada tem essa ideia de é algo proibido, é algo que tu não deve fazer. Mas isso acaba criando um campo psicológico na pessoa que ela vai rir de alguma coisa. Ela tem que extravasar essa risada em algum lugar, né? Pode falar. Não, é só sobre a questão da risada, né? Claro, a referência, né, que me vem à tona sempre é a obra do Humberto Eco, né? O Nome da Rosa, famosa, né, que se dá em torno exatamente dessa discussão, né? Que eles estão dentro de um mosteiro, né? Existe um mosteiro e lá deve ser pregada a seriedade. Inclusive tem um momento na obra lá onde existe um grande debate entre os sacerdotes, que eles estão discutindo se Jesus em algum momento riu,
né? Porque a ideia que se pregava de risada, de piada, era de falta de razão, ou não centralidade. E aí, como que Jesus, né, que era a própria manifestação de Deus na Terra, né, no sentido religioso, poderia estar rindo e experimentando essa falta de razão, ou falta de racionalidade num trabalho tão importante que é vir para a Terra, ensinar e ajudar as pessoas a chegarem a uma iluminação, né? Então, se é para crescer, devemos abandonar a risada e nos tornarmos sérios, centrados, né, extremamente radicais, ao ponto, né, que quem conhece a obra lá, o livro, que é um livro de Aristóteles, né, que fala sobre poética, sobre o riso, sobre a comicidade na arte, ele é envenenado para que ninguém toque nesse livro e seja infectado pelas ideias dos antigos gregos, muito pervertidos, né? Mas, enfim. Tem uma frase do Alan Moore que ele diz no documentário dele, Mindscape of Alan Moore, eu acredito, não vou lembrar o nome do documentário em si, mas ele fala da diferença de tu ser alvo de uma bruxaria, de algum mago, e tu ser alvo de um bardo, né? Ele diz que o mago ou o bruxo, ele pode te amaldiçoar, tu vai, sei lá, quebrar a perna, teu filho vai ficar doente, algo do tipo. Mas o bardo, ele vai fazer uma canção que vai te ridicularizar. E se essa canção for boa, o vilarejo todo vai rir. E se essa canção for ótima, talvez chegue até os ouvidos do rei. E todo mundo vai rir da tua desgraça. O teu nome vai tá sujo. E se for uma canção extraordinária, épica, o pessoal vai continuar rindo de ti séculos e séculos. Porque essa canção vai perpetuar. Então, essa ideia do riso ser uma maldição maior do que a maldição dos magos da época, né? Dos ditos bruxos da época. Então, é justamente esse medo de tudo ser colocado como ridículo, né? A gente tem sempre... Então, já voltando ao Bergson, né? Ele fala justamente que tu tem que rir. Não, ele já vai falando algo que os nossos comediantes aprenderam há uns 5 anos para cá, que é rir das suas autoridades e não de alguém que está abaixo de ti. Porque Sim. O riso tem essa ideia de tu se sentir um pouco superior à pessoa que tu tá rindo, ao alvo dessa piada. Perfeito. Por isso as autoridades são... Tu tenta, de alguma forma, quando tu ri de alguém, tu tá internamente tentando corrigir o que ela fez de errado. E por isso que os políticos nas charges, por isso que grandes autoridades são o principal alvo. Porque elas cometem erros, né, absurdos, e a gente nota. Sim. E é interessante, até tu comentaste sobre as comédias, né, hoje, os programas de comédia, que agora até estão com as gravações meio paradas, né, mas que estão dando um jeito, alguns, né, que eles estão tratando hoje a política de outra maneira, né, parece que estão resgatando, de certa maneira, um pouco do que se perdeu e que ficou lá na segunda metade da década de 70 e o período dos anos 80, né, ali no início de anos 80, onde se criticava ainda muito a política, né, com o próprio Chico Anísio fazia muito isso, o Jô Soares e dentre outros, né, que, como tu bem colocaste também anteriormente, né, o AI-5 já tinha sido barrado e já se estava pensando sobre uma democratização, e quando sai a democracia, então, aí se aproveita para quase botar para fora tudo aquilo que estava sendo guardado. Mas depois passou um período onde a gente caiu meio num ostracismo, assim, né, não se falava mais, não se fazia mais piada com as autoridades, não na grande mídia, pelo menos, né, na televisão, e agora se intensificou novamente isso, né, teve grandes reformulações dos programas de comédia na televisão, sobretudo a televisão da Rede Globo, e que deu um novo gás para se repensar e para a questão de como lidar com as autoridades, né, no sentido de
fazer piadas e ironizar e botar em xeque questões que a gente, né, enquanto população, se acostuma, de certa forma, a engolir, né? Nem o Zagallo dizia, vai engolir. Vão ter que engolir, né? E as piadas passam aparentemente passam a ser uma espécie de válvula de escape, uma espécie de catarse, né? E que te coloca numa posição superior diante daquele objeto, né? Tudo bem, ele é meu presidente, tudo bem, ele é meu governante, tudo bem, ele é um líder, mas eu ainda tenho a liberdade de rir dele e de ironizá-lo. E tem motivos, né? Agora a gente tem muitos motivos para ir, né? E para não chorar novamente. Eu me lembro na época a gente estava no início do mestrado ali, e a gente fez uma disciplina juntos ali, o teu colega, né? Eu ainda tenho colega lá no mestrado, né? E eu te emprestei o livro da Crítica da Razão Tupiniquim. Sim. Muito bom, aliás. Muito bom, me ajudou bastante na dissertação. Esse livro, inclusive, né? Eu volta e meia estou lendo ele de novo, assim, sobretudo agora, né? E ele fala bastante sobre essa questão da capacidade do brasileiro de rir das suas próprias crises, né? E de tornar situações delicadas em piada, como tu bem colocaste agora, né? Como é que tu percebe, diante disso, como é que tu percebe, seja em caráter de denúncia ou de suavização, como eu coloquei, numa ideia de catarse, né? Como é que tu percebes o papel da atuação da charge na história política brasileira? Né? Tu tens essa pesquisa e como é que tu vê isso se manifestando e como a charge chegou num patamar que ela tem hoje, né? De estar realmente atuante, tratando de um tema tão denso de maneira tão escancarada como a política. Eu acredito que o autor desse livro é o Roberto Gomes. Roberto Gomes, enfim. O Gomes, ele fala justamente, eu adorei a parte onde ele fala do homem sério, né? Então eu queria justamente fazer essa dualidade da comicidade e do que é levado a sério. Então na sociedade a gente tem muito essa ideia de alguém que quer ser levado a sério. Até tem frases, acho que é do Woody Allen, que ele fala que ser engraçado não é a primeira opção de ninguém. Alguém tentou ser sério, não conseguiu, e ele acabou indo para o lado do cômico, né? Então, esse homem sério, que usa o terno e gravata, né? Que ele sai um pouco da ideia natural do brasileiro, né? Aqui no Sul a gente tem frio, mas lá em Brasília, por exemplo, é um calor infernal, e o pessoal usa terno e gravata sempre. Então, a gente tem toda essa ideia do homem que usa terno e gravata, ele é alguém que não vai fazer uma piada, não esperam algo cômico de alguém que está usando terno e gravata, né? Maravilha. Então, o brasileiro, por mais que ele goste de rir bastante, ele gosta de respeitar a decência. Então, o homem de terno e gravata, ele representa essa decência do Brasil. Pelo menos, né, numa imagem, no imaginário popular de alguém, muitas aspas, decente, né? E eu comecei a utilizar justamente isso para ser contra o político, né? Porque ele mesmo diz no livro que a oratória é muito importante, né? Alguém que saiba falar, sabe usar as palavras, normalmente pode ser um discurso vazio, e por ele estar engravatado e estar fazendo esse discurso vazio, mas sabendo usar as palavras, ele é bem, bom, esse cara sabe o que está falando, né? Mesmo que eu não entenda o que ele diga, esse cara sabe o que está falando. Ou seja, essa parte é justamente ele tá fazendo um resumo da CNN Brasil hoje em dia, né? Que é basicamente isso, um monte de gravatado falando um monte de groselha. A gente tem Caio Coppola e outros nomes aí que não merecem ser divulgados, mas é justamente essa ideia de tentar acabar com a ideia da seriedade do homem sério, né? O homem que tenta se levar a sério. Então, a charge política, ela vem justamente no viés contrário, né? Não, vamos pegar esses engravatados e mostrar o quanto eles estão fazendo burrada, né? O quanto o discurso deles é vazio, o quanto esse discurso não chega à população e quando chega mal interpretado. Então, tem toda essa ideia de não chegar à população mais carente, né? Então, as charges mostram isso.
Normalmente o povo é retratado, alguém maltrapilho, né, com uma roupa mais simples, assim, chinelo de dedo, ouvindo alguém discursar, alguém num palanque de terno e gravata, falando palavras bonitas que vão acabar com que o povo brasileiro acaba se dando mal, mas o personagem aplaude, porque ele não entende o que está sendo dito, né? Então a charge brasileira ela tem isso, né? Justamente voltando à ideia de não ser direto ao assunto, mas deixar essa ideia para o público para entender que realmente tem uma distância por mais que em épocas de campanha tem uma aproximação da política e da sociedade, né, em si, e do povo, normalmente tem essa distância, né? Tem esse muro que separa, né? Sim. A alta cúpula do povo. Então a charge, eu acredito que faz uma ponte entre essas duas, né? Ou no mínimo um muro, né? Exatamente. Então eu acredito que a charge tem esse papel, né? De trazer para o povo uma linguagem simples, que às vezes a charge tem até mais camadas que a população não pega num primeiro momento. Uhum. E até na época da ditadura militar era interessante que os chargistas não entendessem completamente a charge para que ela pudesse passar, né? Mas é justamente essa ideia de charge contra o autoritarismo, né? Que é o que permeia a minha pesquisa. Essa queda de braço, né? Que tem nas duas vertentes. E aí só fazendo um adendo, não, né, quando nós comentamos aí, o nome da obra que eu apontei aqui é Crítica da Razão Tupiniquim, do Roberto Gomes. Crítica da Razão Tupiniquim é uma obra já bem antiga, né? Ela é na passagem ali, década de 70, 80, se não me engano, ela é 79, por aí, ou 78. Muito atual. Muito atual. Muito atual. E, assim, ele é um filósofo, né? E é uma das poucas obras que fala um pouco sobre a identidade brasileira, e tem uma pesquisa ali fantástica, tratando sobre o modus operandi do brasileiro. Ele analisa o comportamento do brasileiro no cotidiano, né? E tem um momento ali da obra em que ele vai fazer uma relação com, até para corroborar com o que o Fábio está falando aqui, né? Que ele vai fazer uma relação da Semana da Arte Moderna, né? E que na Semana da Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, né? Foi um dos grandes booms de transformação de pensamento, né? Tipicamente brasileiro, onde saíram dali vários movimentos, inclusive tropicalismo, tem ecos, né? Da Semana da Arte e etc. O próprio o manifesto antropofágico vem daí, né? E a arte acaba incorporando uma ideia de nacionalismo positiva no sentido de se desgarrar do estrangeirismo, não no desgarrar-se das coisas positivas, pelo contrário, mas perder essa dependência do estrangeirismo, né? E esse é o grande foco, né, na verdade, do movimento antropofágico que vem daí. E ele vai comentar sobre isso e como esse protagonismo foi de grande valia para a gente começar a repensar a própria condição do brasileiro, né? O que é ser brasileiro? Nós não somos europeus, nós não somos mais uma colônia portuguesa, nós não somos nem eco mais dos portugueses, tampouco de americanos, tampouco de suíços ou latinos, né? Nós somos uma coisa diferente. Mas o que é essa coisa diferente? E aí vem todo esse movimento da arte, tentando encontrar-se, a partir dos movimentos artísticos, né, uma identidade brasileira, que faça o brasileiro ser brasileiro. E aí nós temos toda aquela galeria de artistas fantásticos ali, com a Anita Malfatti, né, e companhia, não vou nem citar aqui outros, né. Mas, em contraponto, e aí é o que é a parte interessante dessa obra, que ele vai colocar que as estruturas acadêmicas clássicas, inclusive as áreas das ciências humanas, foram muito resistentes a esse movimento, né? Ele vai apontar principalmente filosofia ali,
mas ele estende para áreas da história, das ciências sociais ainda engatinhando, né, que ainda tinham esse apreço com o estrangeirismo, né, visto que são poucas áreas que estudam autores brasileiros ou que tratam de questões nacionais, né? Tudo é sempre, vamos ler os alemães, vamos ler os franceses, vamos ler os americanos, os ingleses e assim por diante, né? E isso tudo criou uma certa resistência e cria uma espécie de identidade nacional que separa o sério do não sério. O não sério é aquele que está ali tentando se rebelar, ser nacionalista, vai para as artes, vai tentar se encontrar num novo mundo, vai lá ser tupiniquim. O sério é aquele que se espelha no estrangeiro, por isso o terno, a gravata, o modo mais polido de falar, criar instituições numa espécie de eco do exterior, as sedes, né, os palácios, as casas, e isso é muito estranho, né? Eu estou fazendo uma baita de uma introdução para a gente entrar nesse novo ponto agora, porque eu quero chamar para a nossa contemporaneidade, né, essa discussão. Tu colocaste aí, a charge, ela acaba, né, a charge brasileira, vamos deixar aqui territorializada, né, contextualizada no nosso cenário aqui, ela tem esse movimento, muitas vezes, de afronta a esse tipo de postura do que é considerado o bom brasileiro, ou o brasileiro, o brasileiro sério, né? Respeitado e etc. Essa imagem do brasileiro sério, e aí é uma pergunta aí afora do que já tinha te antecipado, assim, mas essa imagem do brasileiro sério, ela parece que ela está voltando, ou melhor, já voltou, né? Mas ela está voltando e está dominando um grande espaço do imaginário nacional, como algo a ser alejado, né? Ser bom, ser justo, ser correto é ser um tipo de brasileiro muito estranho, tipo de brasileiro muito estranho. E esse tipo de brasileiro muito estranho, que eu acho que a gente vai desmembrando aqui na nossa conversa, mas daqui para frente, ele se sustenta muitas vezes com um contraponto de uma imagem muito pejorativa do que é ser um mau brasileiro. Não sei se tu concordas, e me parece que a charge, ela tem abordado isso constantemente, sobretudo agora com a virada do governo, né, término aí, o governo Temer, né, e ascensão do governo Bolsonaro. Como é que tu vês esse movimento agora, no governo atual, no que estamos vivendo no cenário político atual? Primeiro, ainda no governo Temer, a gente tem a máxima, aquela da bela, recatada e do lar, né? Que também remete a alguém, um exemplo de pessoa. E aqui, nas redes sociais, foi esculhambada ao máximo, né? Não só em charge, mas piada do pessoal e tudo mais. E eu vejo essa busca de trazer alguém, trazer uma imagem do exterior para dentro do Brasil e mostrar que esse sim é o modelo a ser seguido, muito criticado, principalmente no momento que a gente está, onde tem redes sociais e tu consegue divulgar mais, né? No caso de charges políticas, tu consegue divulgar ela muito mais. Então, uma frase que é dita, algo que é mencionado do governo, do que é certo, viraliza e em Facebook, Instagram, Twitter, isso aí vira uma piada. Isso aí, não, ao meu ver, né, ao pessoal que utiliza mais essas redes, principalmente o Twitter, eu acho que o Twitter se sobressai ao Facebook e ao Instagram, de trazer essa ideia de fazer o ridículo dessas frases, né? Esse ideal
aparece, alguém publica e é retweetado e é compartilhado e cada um bota um pouquinho mais o comentário, né? E mostra justamente o quão é idiota, né? Esse pensamento de se achar superior, achar um modelo, né? Acho que essa ideia de um modelo ideal principalmente para os mais jovens, é bem mal visto, né? Por mais que seja jovem, que a gente queira mostrar, olha, o modelo a seguir, isso aqui tem que ser, quando você crescer, tem que ser isso e tal. Mas não, justamente eu acho que a Charge tem essa ideia até pelas gerações que vão passando, e agora a gente tem uma terceira geração de cartunistas que pensam, não é assim, sabe? Eu tenho a minha identidade brasileira, por mais que ela seja multifacetada, né? Eu consigo construir ela do meu jeito, ao meu ver. Então, na década de 70, a gente tem ali os cartunistas dessa segunda geração que eu disse, os três amigos ali, o Glauco, o Lerge e tal, e eles vêm nessa onda do rock and roll, né? Então, eu vou tentar quebrar essa ideia do careta, né? Do que vem moldado do exterior para mim. Não, eu tenho uma identidade própria. E talvez essa nova geração a gente tem também outros estilos musicais, né? Que também quebram esse parâmetro da bela recatada e do lar, né? A gente tem a diminuição dessa ideia que é imposta. Eu acho que a internet vem justamente para isso, né? Atualmente, a internet acaba combatendo esse governo que impõe, né, determinados modelos a seguir. Eu acho que ela é um papel importantíssimo para isso, e as charges são basicamente um resultado, né, de todo esse burburinho de informação e desinformação que a internet traz. E é aquela velha, eu digo isso, né, e trouxe todo o discurso do Gomes aqui, né, do Roberto Gomes, nessa obra, porque, como tu bem colocaste lá, já na época do Temer, aquela notícia de Bela recatada do lar, como se isso fosse um exemplo de mulher, ou exemplo de mulher séria, né, dentro do aspecto, do espectro brasileiro, né. E depois, com o próprio governo Bolsonaro em ascensão, essas questões que a gente fica, às vezes, não é uma questão de tu estares a favor ou não do governo, mas tu fazes uma análise política, mesmo que neutra, diante da situação, são questões constantemente vigentes, né, quando o presidente diz assim, nós temos que resgatar os valores nacionais, e aparece posado do lado da bandeira dos Estados Unidos e Israel. Fazendo continência. Batendo continência. Aí tu diz assim, mas o que é ser nacionalista quando se está abraçado na bandeira dos Estados Unidos e de Israel, né, dois países diferentes, e batendo continência e comemorando 4 de julho, agora há pouco, né? E quando se vai falar de símbolos nacionais ou valores nacionais, é para fazer chacota com o carnaval, para dizer que o brasileiro não quer trabalhar, que carteira de trabalho é ruim, E aí, que imaginário é esse de nacional que se quer? Né? E, de novo, isso está extremamente, ao meu ver, ainda está atrelado à ideia de seriedade, e uma seriedade desejada, né? Que é muito perniciosa, né, problemática, perigosa, em outras palavras aí que podemos dizer com relação a isso. Aproveitando que tu já falaste sobre redes sociais, aí, como é que tu vê hoje as charges, né, nesse universo da web, né? Nós temos aí a internet já há muitos anos, né? Agora não dá mais para falar assim, porque agora a internet está mudando. Agora, desculpe, né? Quando eu era novo, a internet estava surgindo. Hoje eu já sou mais, né? Já estou me encaminhando aí para a velhice, meu cabelo já mostra. Aqui. Então, e a internet já faz parte da vida, do cotidiano de muitas pessoas, e não são só jovens, né? E com isso nós temos um boom, né, de informação
que já vem lá desde a virada de 2000 e, bom, nós já estamos aí na segunda década do século XXI, vivendo esse boom da internet que só nos apresenta mais e mais e mais informações. Com isso, nós temos também muitos artistas se destacando, gente nova, aventureiros na área, inclusive, né, que aparece, tem chargistas que aparecem ali com uma charge, daqui a 10 anos aparece com mais uma, né? Uhum. Enfim, coisas que no século passado não aconteceria. Ou tu assumes realmente o trabalho árduo de produzir para conseguir ganhar destaque e sair numa grande mídia, hoje tu abre teu próprio canal e tu expõe teu trabalho. Né? E tu tem isso com uma grande facilidade, uma imensa facilidade. Como é que tu percebe, né, a produção de charges nesse período, né, nesse período das mídias aí, né, e essas mudanças de canal, né, inclusive a Laerte, né, tem aí o seu próprio canal, dá para ver, assim, tem muita charge que não é nem publicada em nenhum jornal ali, que sai, para mim, são as mais divertidas, inclusive. A Laerte, inclusive, ela, de uns 10 anos para cá, ela abandonou o personagem, né? Sim. Ela não utiliza mais o traço, não tem mais os Piratas de Tietê, o Hugo e outros personagens que ela utilizava, né? Ela acabou abandonando e então a gente tem uma nova, como é que se diz? Ela se renovou, né? Mais uma vez para essa nova era, né? De internet. E o que eu vejo? Na década de 80, 70 ali, a gente tem o grupo de chargistas, né? Que se conhecem. O pessoal mais desse eixo aí, o São Paulo, né? Alguém de Minas e tal. Eles têm esse encontro, tem a troca de material, um apresenta para o outro. Mas qual era a chance de alguém, um chargista de 14 anos do Alegrete, encontrar alguém sei lá, de Natal, por exemplo, que também eu faço charges? Nenhuma, né? Então a gente tem uma construção novamente dessa comunidade de artistas agora na parte virtual, né? Então a gente tem essa facilidade de compartilhar e a gente tem novamente ferramentas, né? Eu sempre falo do Twitter, porque o Twitter é algo que é do momento, né? Tem a charge do momento, depois tu publica outra coisa, então tem os trending topics, né? São assuntos que aparecem e somem. A gente tem um jeito mais fácil de divulgar, né? Claro que o Instagram, o Facebook também, tu divulga charges, mas na rede do Twitter eu acho mais fácil, né? Tu retuita, tu tem um grupo de chargistas de cartonistas de diversos estados, em que um compartilha a charge do outro, né? Olha aqui, o trabalho muito bom da fulana. E compartilham. Eu acho que isso facilita muito. Isso é uma grande diferença, né, que essa rede social traz para esse ramo. Até teve uma charge do Aroeira, que foi proibida, né, pelo Bolsonaro, em que apareceu eu não fiz slides com as charges, né, senão eu mostraria para vocês, mas não sei se vocês viram, era uma cruz vermelha, assim, e apareceu o Bolsonaro pequenininho, assim, com um tonel de tinta, e a cruz vermelha tinha os traços que faziam a suástica nazista. E no balão dele ele falava, vamos invadir mais um, que era justamente essa da invasão dos hospitais, né, da UTI que teve por bolsonaristas, incentivado pelo próprio presidente, que fala, vai lá e grava e vê se tem alguém na UTI mesmo, senão é mentira, né? E ocorreu isso. E deu um baita problema essa charge, né? Tu vê que uma simples charge faz com que o governo fique empolvorosa, né? Então, ele teve que deletar. Então, a gente tem toda essa autonomia do chargista, que ele responde por ele mesmo, né? Não precisa responder a um grupo editorial, que no caso era com jornais. Tem as leis de determinado aplicativo, por exemplo, o Twitter tem suas próprias leis, se falarem que é para derrubar determinada imagem, eles vão derrubar. Claro. E aí, toda essa rede começou a compartilhar, e não só chargistas, né? Até eu compartilhei. E aí o pessoal fala, essa charge que o Bolsonaro não quer que você veja?
Ah, tá, essa aqui, ó. Então, e vão compartilhando, né? Ó, essa aqui. Não esqueça de não compartilhar essa charge aqui, né? Isso vai viralizando. E a gente tem até, se por acaso caçarem, bem, uma vez na internet, sempre na internet, né? Claro. Mas se por acaso caçarem essa charge, a gente tem todo o grupo de cartunistas que fizeram uma campanha de refazer a charge, né? Então a gente tem essa mesma charge em vários outros traços. Que legal. E eu acho isso muito importante, né? Porque mostra que a internet veio para isso mesmo, né? Para mostrar que a gente tem uma rede, a gente tem apoio, né? Não importa o que o governo diga, a gente tem esse apoio maior da comunidade, né? Sim. Isso é fantástico. Eu conheci algumas redes, né, de contatos, inclusive ali no IF Sul ali, né, tem um grupo lá que organiza isso, o Wagner, que é chargista, né, trabalha com isso, né, é funcionário do IF, mas também faz as suas charges, e ele tem contatos com gente do mundo inteiro, e eles, assim, volta e meia tem exposição de charges ali no IF, né? Uhum. E as redes veio para ajudar muito nesse movimento, né? Como tu bem colocaste também antes, né? Hoje eu não consigo ver uma ação tão vertical, assim, num sentido de colocar uma censura ou de privar a exposição de um trabalho, né, vinda de nenhuma instituição de poder, né, visto o canal que nós temos aí pelas redes sociais e as mídias alternativas, né, porque não se tem como barrar ou parar. As pessoas estão em contato, né? E a produção ela vai transcender tudo isso. E tem espaço para tudo, para o bem ou para o mal, mas para tem. o bem ou para o mal, exatamente. Como diz o Humberto Eco, né? A internet dá voz aos idiotas. Depois ele se corrigiu, não é idiotas, né? É que também tem, né? Isso aí, mas faz parte do jogo. Fábio, para terminar, assim, né, a conversa é ótima, o assunto é longo e dá vontade de ficar aqui batendo papo até pegar um café lá, ficar aqui até mais tarde, mas... Vou até tomar uma água, né? Encaminhando para o final, hoje estás fazendo doutorado. Qual é a tua pesquisa atual e como a charge, o que tu tens trabalhado, né, dentro do universo das charges, dentro da tua pesquisa no doutorado? Uhum. Então, eu trabalhei na dissertação do período do último governo militar, né? De 79, perdão, a 85. E na minha tese resolvi ampliar, né? Daí para toda o regime militar. O que eu pensei que ia encontrar na minha dissertação, eu acabei não encontrando, que é justamente as nuances e mudança, né, de postura durante a charge, né? A postura do governo. Então, na década de 60, sim, eu encontrei as charges que são a favor do governo. Não são charges contra o governo, né? Mas, enfim, são 20 anos e eu acabei não tenho como pegar todas as charges, né, e selecionar a que eu achar melhor. E vou deixar muitas de fora, que foi o que eu fiz, acabei fazendo na dissertação, infelizmente. Então, eu trabalho com 3 periódicos que sim apoiaram o golpe de 64, que são o Globo, a Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil. Só que dentro de cada periódico eu resolvi trabalhar com apenas um cartunista. Então, assim, eu faço essa trajetória inteira do cartunista no jornal e qual era a crítica, né? As críticas dele durante a ditadura civil-militar. Então, na Folha de São Paulo eu trabalho com Geli. Foi bem difícil escolher alguém porque eles têm muitos chargistas incríveis, né? O próprio Luiz G, que é outro que eu gosto muito. No Jornal do Brasil é um chargista que é o Lan, que ele é da velha guarda, né? Ele é da década de 60,
mas ele agora tem seus 90 anos já, mas até os anos 80, 84, 85, que é o que eu pesquiso, ele cobriu todo esse período, né? Então ele é o que mais eu vejo essa mudança de postura. E também no Jornal o Globo eu trabalho com o Chico Caruso, né? Aqui também tem o irmão gêmeo, que é o Paulo Caruso, mas eu trabalho com o Chico Caruso. E ele sim ele começa a trabalhar na década de 70. Então ele vai ter que dividir com mais algum chargista da velha guarda, que eu ainda não decidi. Mas, na verdade, a trajetória desses três artistas, né? Então eu vou acabar deixando de lado um pouco o contexto da ditadura militar e vou trabalhar mais com a imagem em si, né? Com a evolução do traço, com a trajetória do artista. E é mais ou menos isso, né? Eu sou orientando o professor Charles Monteiro, ele que foi minha banca na dissertação. E perguntar, é o Charles que vai te olhar. É ele que vai me orientar, ele que topou, né? E ele que trabalha mais com fotografias, né? Mas eu mostrei para ele que a comunidade de fotografia ali, que trabalhava de freela nos jornais, e um indicava o outro, né? E isso acontecia com o chargista também. Sim. Então não foge muito, né? Claro que o jeito de analisar é um pouco diferente, claro, mas não deixa de ser, né? Do olhar de cada um registrar determinado momento. Perfeito. É uma outra forma de registro, mas ainda assim é um registro, né? E é bem legal. Que bom, cara. Quero ver esse trabalho. Muito massa a tua ideia aí. A tua dissertação já ficou ótima, eu gostei muito dela. Né? É um trabalho muito legal para quem quer conhecer um pouco de história, aí digo história do Brasil mesmo, história da política brasileira, e como essa representação nas charges tem esse impacto, né? É um olhar sobre eventos que foram marcantes e traumáticos, né, para a nossa história. E eu acho muito legal o discurso que tu levas, é fantástico, e acredito no doutorado não vai ser o mesmo sucesso aí. Fábio, nós já estamos aí mais de 1 hora de conversa. Se deixar, a gente vai... Vai longe. Vai longe.